A importância da meditação vipassana no caminho budista. Já imaginou se fosse possível, mesmo no meio do caos cotidiano, transformar a mente em um lago sereno, onde pensamentos passam como folhas sobre a água, sem perturbar a profundidade? Muitas vezes, mesmo cercado por compromissos e conquistas, pode surgir aquela sensação de que algo essencial está distante, como se a verdadeira vida acontecesse por trás de um vidro embaçado. Esse sentimento silencioso de busca faz parte da experiência de ser humano. E diante da avalanche de estímulos, informações e exigências, cada vez mais pessoas param para se perguntar: onde está o sentido mais profundo da existência? Como encontrar serenidade duradoura em meio a tantas incertezas? É nessa hora que o budismo, com sua sabedoria milenar, aparece como uma bússola. Dentre seus muitos ensinamentos, um deles se destaca pelo poder silencioso e revolucionário de transformar quem se abre a experimentá-lo: a meditação vipassana. Vipassana significa ver com clareza, e esse convite à honestidade interior é a chave para uma vida mais leve, lúcida e conectada consigo mesmo e com o mundo. Não se trata apenas de uma técnica para acalmar a mente, mas de um caminho para enxergar a própria realidade sem os filtros do medo, da pressa ou do julgamento. Você não precisa abandonar tudo, nem buscar respostas distantes em templos ou livros antigos. O verdadeiro portal para a transformação está no agora, no espaço entre um pensamento e outro, na pausa da respiração. Vipassana propõe que você simplesmente observe o que acontece dentro de si, com olhos de principiante, como alguém que contempla o nascer do sol pela primeira vez. Ao se permitir essa experiência, descobre-se que é possível transformar inquietação em compreensão, ansiedade em presença e desafios em degraus para o crescimento interior. Se em algum momento já sentiu vontade de encontrar mais paz, equilíbrio e sentido, saiba, esta mensagem é para você. E se acredita que não está só nessa busca, já se junte a nós. Inscreva-se, compartilhe com quem também anseia por um novo olhar sobre a vida e faça parte de uma comunidade de pessoas que se apoiam na caminhada por clareza e serenidade. Quantas respostas você já buscou fora de si mesmo? E se a transformação verdadeira estivesse mais perto do que imagina, esperando apenas um instante de silêncio para florescer? Vipassana é esse convite simples e poderoso. O caminho começa agora. Imagine-se caminhando por uma estrada de terra após a chuva. O cheiro da terra molhada, o som distante dos pássaros, uma brisa suave trazendo alívio e frescor. Vipassana é assim, uma oportunidade de olhar para dentro, encontrar a margem tranquila em meio ao rio turbulento do cotidiano e descobrir que existe um espaço de paz acessível a qualquer pessoa que queira se aproximar de si mesma. Vipassana não pede para eliminar o sofrimento, nem para evitar o desconforto. Ela sugere que tudo o que surge, pensamentos, emoções, sensações físicas, seja recebido como visitante, olhado de frente, com curiosidade e respeito, sem julgamento. Pense numa janela antes embaçada, que aos poucos vai sendo limpa, revelando detalhes antes invisíveis. Sentimentos antigos, desejos adormecidos, pequenos medos, alegrias esquecidas. Cada prática é uma forma de polir esse vidro até ver seu próprio reflexo com mais nitidez e verdade. Quantas vezes você já tentou suprimir uma emoção difícil só para perceber que ela voltava ainda mais forte? Vipassana propõe um outro caminho. Ao acolher a emoção, sem lutar ou fugir, o que parecia uma ameaça se transforma em oportunidade de aprendizado e autocompaixão. O processo não é fácil nem imediato. Muitas vezes, é preciso paciência, como quem observa uma planta crescendo a cada dia. Aos poucos, a prática vai mostrando que tudo passa, tudo muda, e que em meio à impermanência existe uma liberdade inesperada. Agora faça um exercício. Pare, feche os olhos por alguns instantes e observe o que está sentindo. Ansiedade, tranquilidade,
Impaciência, alegria, cansaço, esperança? Não tente mudar nada, apenas observe. O que acontece quando você apenas permite? Escreva para si mesmo o que sentiu, ou compartilhe sua descoberta com alguém. Cada pequena pausa é uma semente de autoconhecimento lançada em solo fértil. Preparar o ambiente para a meditação é como cuidar de um jardim antes de plantar uma flor rara. Não importa se você mora em um espaço amplo ou tem apenas um cantinho no quarto. O segredo está na intenção. Criar um clima de acolhimento, simplicidade e recolhimento. Uma almofada, uma cadeira confortável, luz suave entrando pela janela. Talvez uma planta, uma pedra ou até um objeto querido. O fundamental é que o ambiente comunique ao seu corpo e mente. Agora é hora de cuidar de mim. Se quiser, desenvolva um pequeno ritual. Pode ser um chá quente antes de começar, o som de um sino, algumas respirações profundas. Desligue notificações, feche portas e janelas se possível. Se sons externos aparecerem, aceite-os como parte da experiência. Não há necessidade de perfeição, apenas de presença. Mas tão importante quanto o ambiente externo é o cuidado com o estado interno. Vipassana ensina a abandonar a pressa de resultados, a comparação com os outros, a autocrítica exagerada. Relaxe os ombros, solte as mãos, sinta o peso do corpo apoiado na cadeira ou almofada. Permita-se chegar, respirar e estar. Lembre-se, não existe um jeito certo ou errado, existe o seu próprio ritmo, descoberto aos poucos. Talvez você prefira meditar pela manhã, antes do dia começar, ou à noite, para encerrar as atividades com mais serenidade. Experimente horários, locais, posturas. Descubra o que funciona para o seu momento de vida. Adapte, reinvente, recomece quantas vezes for preciso. O mais importante é que o cuidado com o espaço externo seja o reflexo de uma decisão interna, a de priorizar a sua saúde mental, o seu bem-estar, o seu crescimento. Se surgir inquietação, tédio, sono, impaciência, observe. Permita-se sentir sem se condenar. Essa gentileza com suas próprias limitações é o primeiro passo para um cuidado mais profundo e duradouro. A prática da observação consciente é como o trabalho de um escultor que lapida a pedra bruta até revelar a obra de arte que existe dentro dela. O que diferencia a Vipassana de outras formas de meditação é justamente esse convite a olhar para tudo o que se manifesta sem tentar controlar, reprimir ou modificar. Sentou para meditar? Comece observando a respiração, o movimento natural do ar entrando e saindo do corpo. Aos poucos, pensamentos vão surgir. Lembranças, planos, preocupações, distrações. A orientação não é brigar com eles, mas notar. Aqui está um pensamento sobre o trabalho. Agora uma lembrança da infância. Agora uma preocupação com o futuro. Cada pensamento é como uma onda no oceano, nascendo, crescendo, sumindo. Quando surgir uma sensação física, uma coceira, um incômodo, uma vontade de mexer o corpo, experimente não reagir imediatamente. Observe. Onde está esse incômodo? Ele aumenta, diminui, se move? Veja o que acontece se você simplesmente ficar presente, sem pressa de eliminar nada. Em alguns dias a mente pode parecer uma sala barulhenta, cheia de vozes. Em outros, uma biblioteca silenciosa. Não existe prática perfeita, só prática honesta. Com o tempo, a mente vai aprendendo a repousar. Situações do cotidiano que antes eram gatilhos de ansiedade ou irritação passam a ser observadas com mais espaço interno. Surge uma capacidade nova de responder, em vez de reagir automaticamente. Quando perceber raiva, tristeza, medo, alegria, reconheça. Sinta o sabor, a textura, a energia de cada emoção. Vipassana ensina que tudo, absolutamente tudo, pode ser acolhido. Como um jardineiro que aceita tanto as flores quanto as folhas secas, você aprende que não precisa se identificar com cada experiência, nem rejeitar nenhuma delas. Com o tempo, cresce a confiança de que é possível atravessar qualquer tempestade interna
sem perder o contato com a própria essência. E se um dia a tempestade parecer forte demais, lembre-se, basta uma respiração consciente para recomeçar. É assim, passo a passo, que a serenidade vai ocupando espaço dentro do coração. Trazer Vipassana para o cotidiano é o verdadeiro teste e o maior presente. O objetivo não é viver apenas momentos de paz no silêncio, mas transformar cada instante em uma oportunidade de atenção e cuidado. Você pode praticar atenção plena em qualquer situação, escutando alguém com interesse real, saboreando uma refeição, caminhando até o trabalho, aguardando em uma fila. Cada ação simples pode ser um laboratório de presença. Quando sentir irritação, impaciência ou preocupação, faça uma pausa. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Observe sem julgar. Respire, perceba o corpo, escolha como agir em vez de reagir no impulso. Aos poucos você percebe que relações ficam mais harmoniosas, decisões mais conscientes, a rotina menos automática. Experimente transformar tarefas comuns em pequenas meditações. Ao lavar as mãos, sinta a água na pele. Ao comer, preste atenção ao sabor e à textura. Ao caminhar, perceba os movimentos dos pés, a postura, a respiração. Use lembretes visuais, um bilhete, um objeto discreto, para lembrar de estar presente no momento. A vida não vai parar de apresentar desafios, mas a forma de lidar com eles muda profundamente. Situações que antes provocavam ansiedade ou frustração, agora se tornam campos de treinamento para compaixão, paciência e discernimento. E mesmo nos dias difíceis, existe a certeza de que é possível retornar à presença sempre, com uma simples escolha. Agora que caminhamos juntos por esta jornada, fica o convite. Permita-se florescer na prática de Vipassana. A vida é como um jardim em constante transformação, e cada respiração consciente é uma semente de paz, autoconhecimento e alegria. Vipassana não é um caminho para poucos, mas para todos que desejam viver com mais verdade, gentileza e liberdade. Você não precisa ser perfeito nem saber todas as respostas. Precisa apenas dar o próximo passo, com coragem e autenticidade. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual parte mais ressoou com você, que desafios enfrenta ou que pequenas conquistas gostaria de dividir. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações, práticas e reflexões sobre espiritualidade, budismo e transformação pessoal. Indique este vídeo para quem possa se beneficiar desta mensagem. Lembre-se, a sabedoria budista e a prática da meditação Vipassana são presentes que você pode oferecer a si mesmo a cada novo dia. Mesmo quando as nuvens cobrem o céu, a luz do autoconhecimento continua brilhando dentro de você. Juntos, podemos criar uma corrente de serenidade, esperança e evolução para o mundo. A caminhada é feita de passos simples, de escolhas diárias, de atenção sincera ao agora. Siga em frente com leveza. Permita-se recomeçar sempre que preciso. Que cada novo dia traga mais clareza, presença e harmonia ao seu caminho. A meditação Vipassana está à sua disposição, como um abraço silencioso e transformador, guiando você na direção da sua própria verdade. Em muitos momentos da vida, tendemos a olhar para fora em busca de validação, felicidade ou aprovação. Porém, Vipassana revela que a fonte mais profunda de realização está em um encontro verdadeiro consigo mesmo. Quando você se permite sentar em silêncio, sem máscaras ou expectativas, abre espaço para escutar a sua própria voz interior, tão frequentemente abafada pelo ruído externo. Esta escuta é o começo da liberdade, pois permite que você reconheça suas verdadeiras necessidades, sonhos e limites, cultivando um relacionamento mais sincero e compassivo com sua própria história. É interessante perceber que, à medida que Vipassana se torna parte do cotidiano, um novo tipo de atenção se desenvolve.
pequenas situações ganham um significado maior. Uma conversa simples pode se transformar em um momento de cura, um olhar pode se tornar ponte para a compreensão, e até o silêncio entre palavras revela nuances que antes passavam despercebidas. Vipassana é, de certa forma, uma lente de aumento sobre a vida, permitindo enxergar beleza e aprendizado, até mesmo nos cenários mais rotineiros ou desafiadores. Com o passar do tempo, esse olhar mais atento começa a transformar não apenas a relação consigo mesmo, mas também com os outros. Surge um interesse mais genuíno pelo bem-estar coletivo. O cultivo da compaixão, central no budismo, deixa de ser apenas um conceito abstrato e se torna uma experiência vivida. Quando você entende a própria dor e alegria com profundidade, cresce também a capacidade de compreender e acolher as experiências de quem está ao redor, tornando as relações mais harmônicas e significativas. Os benefícios da meditação Vipassana também se estendem à saúde física e emocional. Diversos estudos mostram que praticar observação consciente pode reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono, fortalecer o sistema imunológico e até favorecer processos de cura em casos de doenças crônicas. No plano emocional, é comum perceber uma redução da ansiedade, maior estabilidade diante das adversidades e uma sensação de bem-estar mais constante, independentemente das circunstâncias externas. Vale lembrar que o caminho da prática é feito de altos e baixos. Haverá dias em que sentar-se em silêncio parecerá fácil, quase natural. Em outros momentos, a mente pode estar agitada, o corpo inquieto, as emoções à flor da pele. Nesses dias, a gentileza consigo mesmo é ainda mais importante. Reconheça suas limitações sem se cobrar excessivamente, celebrando cada esforço como um passo legítimo na jornada de autotransformação. Ao se aprofundar na meditação Vipassana, torna-se evidente que autoconhecimento não é um destino, mas um processo em constante evolução. Cada ciclo de prática revela novas camadas do ser, como quem descasca uma cebola e se surpreende com o que há sob a superfície. Com o tempo, surge uma humildade serena, a consciência de que sempre há algo a aprender, um novo aspecto a integrar, um novo recomeço possível. Para muitos, a prática de Vipassana desperta também um senso de gratidão profundo. Gratidão pela própria existência, pelos encontros e desencontros, pelas lições aprendidas na dor e nas alegrias. Esta gratidão se expressa em atitudes mais conscientes, escolhas mais alinhadas com valores essenciais e uma disposição renovada para servir e apoiar outras pessoas na caminhada. Ao olhar para a tradição budista, percebe-se que grandes mestres e praticantes sempre destacaram o valor da experiência direta. Palavras inspiram, mas é a vivência pessoal, o contato real com o próprio silêncio, que gera transformação duradoura. Vipassana não exige fé cega nem crenças rígidas, exige abertura, curiosidade e coragem para olhar para dentro, acolhendo a totalidade do que se é. Mesmo diante das dificuldades do mundo moderno, excesso de informações, ritmo acelerado, relações superficiais, Vipassana se mostra cada vez mais relevante. Ela ensina a importância da pausa, do recolhimento, do autocuidado, do retorno ao essencial. Ensina, sobretudo, que a verdadeira felicidade não depende do que se conquista lá fora, mas do modo como se vive e se relaciona com cada experiência do dia a dia. Por fim, lembre-se, a meditação Vipassana é uma ferramenta disponível para todos. Não importa a idade, ocupação, origem ou crença. Sempre é tempo de começar ou recomeçar. Cada momento de atenção, cada respiração consciente, cada olhar sincero para dentro é um passo na direção de uma vida mais plena, autêntica e harmoniosa. Para quem decide trilhar esse caminho, vale recordar que a trajetória nunca é solitária. Mesmo quando a prática parece um encontro silencioso apenas consigo mesmo, você faz parte de uma linhagem de buscadores, mestres e praticantes que, ao longo dos séculos,
atravessaram as mesmas dúvidas, alegrias, desafios e descobertas. Existe uma espécie de irmandade invisível entre todos que sentam, respiram e observam, transformando-se a partir de dentro. À medida que a prática se aprofunda, cresce também a sensibilidade para perceber as interconexões entre todas as coisas. O sofrimento do outro deixa de ser indiferente. A alegria do outro passa a ser celebrada como se fosse sua. É como se Vipassana diluísse as fronteiras do ego, revelando que, no fundo, todos compartilham a mesma essência, as mesmas necessidades básicas de paz, compreensão e amor. Em momentos de crise ou perda, Vipassana pode servir como uma âncora. Em vez de negar a dor, você aprende a abraçá-la, observando como ela se manifesta no corpo, nos pensamentos, nas emoções. Muitas vezes, é nesse contato honesto com a própria vulnerabilidade que surgem insights profundos e uma nova força para seguir adiante. Como um bambu que enverga ao vento sem se quebrar, o praticante aprende a ser flexível diante das adversidades, confiando na própria resiliência. Há também uma dimensão poética em viver com atenção plena. A beleza dos detalhes do cotidiano se revela. O calor do sol na pele, o perfume do café pela manhã, a sinfonia dos sons urbanos ou rurais. Ao invés de correr apressadamente pelo tempo, Vipassana ensina a saborear cada instante, como se fosse único, porque de fato é. O silêncio na prática se transforma em fonte de criatividade. Ideias novas, soluções para antigos problemas e uma clareza rara começam a surgir espontaneamente. É como se a mente, livre das amarras do excesso de estímulos, abrisse espaço para a verdadeira inspiração. Não raro, grandes artistas, escritores e pensadores encontraram na meditação o solo fértil para suas melhores criações. O desenvolvimento da paciência é outro fruto notável de Vipassana. Aprender a esperar, sem ansiedade, os ciclos naturais da vida. Aceitar que tudo tem seu tempo, seu ritmo, seu próprio desabrochar. Essa aceitação traz serenidade e humildade, afastando a ilusão de controle absoluto sobre o mundo externo. Uma das maiores descobertas ao longo do caminho é que o autoconhecimento não leva ao isolamento, mas sim à conexão. Ao conhecer a si mesmo com profundidade, você se torna mais disponível para os outros. O olhar se torna mais acolhedor, as palavras mais gentis, os gestos mais compreensivos. É como se a prática fosse afinando o instrumento do coração para tocar uma música harmoniosa junto ao coletivo. Ao final de cada sessão de meditação, ainda que breve, o mundo já não parece exatamente o mesmo. As cores parecem mais vivas, as dificuldades menos ameaçadoras, a presença mais autêntica. Levar Vipassana para fora do tempo de prática é a arte de viver desperto, sabendo que cada momento é uma nova oportunidade para recomeçar. Caso um dia a dúvida sobre a utilidade da meditação surgir, lembre-se, todo caminho de autodescoberta exige coragem e persistência. Os frutos, muitas vezes, demoram a aparecer, mas cada semente plantada gera raízes profundas e silenciosas, preparando o terreno para a verdadeira transformação. Por fim, reflita sobre o privilégio que é poder dedicar alguns minutos do seu dia para cuidar da mente, do corpo e do coração. Em um mundo tão acelerado, este ato já é uma revolução. Vipassana, com sua simplicidade e profundidade, é uma ferramenta para atravessar a vida com mais lucidez, leveza e compaixão. Que esta jornada, descrita ao longo destes 50 parágrafos, inspire você a iniciar, retomar ou aprofundar a prática da meditação Vipassana. O convite permanece aberto. Sente-se, feche os olhos, respire e observe. Você descobrirá que, no silêncio, mora a resposta para as perguntas mais profundas e a paz que tanto procura. E lembre-se, todo passo consciente, por menor que pareça, é um presente para si mesmo e para o mundo. Que a sabedoria budista ilumine seus dias
e que Vipassana seja o farol que guia, aquece e transforma o seu caminho, hoje e sempre.